Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de atualidades é o nosso tradicional giro da semana. Hoje conversaremos sobre fatos noticiados entre os dias 5 e 11 de outubro de 2025. Nas últimas 2 semanas, o Márcio não gravou aula aqui para o canal, alguns problemas de ordem particular, mas essa semana retomo aí as gravações. Então, giro da semana, fatos noticiados entre os dias 5 e 11 de outubro de 2025. E já inicio a aula com um dado do IBGE. Canetinha vermelha aí, IBGE. Márcio, o que é o IBGE mesmo? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2022, o IBGE realizou o censo demográfico, né? Que é um grande diagnóstico das características da população brasileira, dos domicílios brasileiros. E esse censo de 2022, os dados dele, têm sido divulgados aos poucos. Em outubro de 25, uma atualização, a divulgação relacionada ao transporte utilizado pelas pessoas para efetuar o deslocamento de casa até o trabalho. Então, essa é a nossa discussão nesse slide. Como o brasileiro se desloca para trabalhar. Mas antes disso, uma lembrança. O IBGE perguntou, e aí? Você trabalha no município em que reside ou em outro município? Ao efetuar tal questionamento, o IBGE teve a seguinte resposta: 88,4% da população ocupada no Brasil, da população que trabalha, exerce atividade no mesmo município em que reside. Logo, nossa conclusão: a maior parte dos brasileiros trabalha no mesmo município que reside. Beleza? Tá. Desse quantitativo, 71% trabalhavam fora de casa, então realizavam o trabalho externo. A maior parte dos brasileiros, então, trabalha no mesmo município em que reside e executa as atividades fora de casa. Eis que vem a grande pergunta: qual é o meio de transporte que você utiliza para efetuar esse deslocamento casa-trabalho? E a maior parte dos brasileiros, né, ou pelo menos esse meio de transporte lidera, utiliza o automóvel. 32,3% dos brasileiros utilizam o automóvel. Na segunda colocação, aparece o ônibus, depois o deslocamento a pé e, por fim, por motocicleta. Esse dado me surpreendeu de certa forma. Quando eu faço um olhar para o meu município, ele me parece, pelo menos, que a motocicleta é muito mais utilizada que outras modalidades. Mas aí é uma realidade do meu município. E esse dado do IBGE é geral para o Brasil. Então, automóvel lidera, seguido por ônibus, a pé e motocicleta. Chama a atenção o fato dos transportes de alta capacidade, como o trem e o metrô, serem responsáveis pelo deslocamento de apenas 1,6% da população. Tá? É um número baixo. Esses meios de transporte têm uma alta capacidade, né? Transportam um grande volume de pessoas ao mesmo tempo. Mas não estão presentes em todas as cidades. São quase que exclusivos dos grandes centros urbanos. Tudo bem até aqui? Vou fazer uma outra análise agora. Deixa eu pegar a nossa borracha para apresentar para vocês uma visualização agora regional. Porque o Brasil é um país heterogêneo. Economicamente, socialmente, ambientalmente e, obviamente, aqui na questão do deslocamento para o trabalho. Se você olhar para a região centro-sul do Brasil, ou região, vou colocar aqui, ó, pegar Mato Grosso do Sul, uma parte de Goiás, sul de Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
O automóvel aparece em destaque na maior parte dos municípios. Embora faça uma observação, São Paulo, capital, cidade com a maior população do Brasil, aqui em São Paulo o ônibus é o principal meio de transporte. Tá? São Paulo, o ônibus aparece na liderança. Mas nos municípios dessa região, o automóvel. Quando eu olho para municípios do Centro-Oeste, aqui a partir do Mato Grosso, né? Do Mato Grosso em relação à região norte do Brasil, no interior do Nordeste, a motocicleta ganha evidência. Então, em tudo em vermelho aqui no mapa, motocicleta. E em municípios de Minas Gerais, da região Nordeste, próximas ao litoral, e até lá do extremo oeste do Amazonas, a modalidade a pé ganha destaque. Então essas peculiaridades regionais também merecem a atenção do candidato. Esse fato pode ser objeto de cobrança em uma questão objetiva, mas também ser utilizado para a construção, confecção de uma redação, tá? Já vi várias vezes bancas questionarem sobre mobilidade urbana no Brasil. E aqui você tem uma série de dados para embasar o seu argumento. Certo. Vou para um outro dado do IBGE, um dado também muito interessante e que ano após ano aparece em prova. Insegurança alimentar no Brasil cai, mas ainda afeta 1 em cada 4 lares do país, tá? O que o IBGE mostrou, e não é um dado do censo, tá? É um dado da pesquisa PNAD contínua, tá? Segurança alimentar. O fato foi noticiado em outubro de 25, mas traz aí uma abordagem de dados de 2024, então é importante entender que o dado é de 2024, mas foi noticiado em 2025. Ele mostra uma queda de 3,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Isso significa que 24,2% dos domicílios brasileiros convivem com algum tipo de insegurança alimentar. Ou seja, 1/4, 1 em cada 4. Tá, Márcio, já compreendi. Então, se você compreendeu, vou pegar a borracha aqui para a gente trabalhar alguns conceitos. Conceitos são importantes, tá? Algumas bancas gostam de conceitos. A FGV, por exemplo, hora e outra, surge ali um conceito para você resolver uma questão de atualidades. Então, primeiro, o que é segurança alimentar? Segurança alimentar é quando a família, o domicílio, tem acesso regular e permanente a alimentos na qualidade e quantidade suficiente. Tá? Então, há ali o acesso regular, permanente, quantitativo e qualitativo. Se isso não acontecer, não existir esse acesso em qualidade e quantidade suficiente, aí a população, o indivíduo, o domicílio, está na situação de insegurança alimentar. Logo, 25% dos brasileiros, quase, não tem esse acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Então estão em insegurança alimentar. A insegurança alimentar, ela pode ser categorizada em 3 níveis. Primeiro, a insegurança alimentar leve. Nesse caso, a família, o domicílio, tem uma preocupação, tem uma incerteza quanto ao acesso de alimentos no futuro. Pô, não sei se eu terei alimento daqui 5 dias, daqui 1 mês. Devido a essa incerteza, a qualidade dos alimentos pode ser comprometida. É uma estratégia para não comprometer a qualidade. Então a insegurança alimentar aqui é leve. O caso pode se agravar e nós vamos para uma insegurança alimentar moderada. Agora a redução não é só qualitativa, é também quantitativa. Você rompe o padrão de alimentação, tá? E começa a faltar ali alimentos em quantidade entre os adultos. Márcio, tem um estágio acima? Tem um estágio acima. A insegurança alimentar, grave. Agora, a redução quantitativa afeta inclusive crianças. Os moradores aqui passam a experimentar situações de fome. Aí a insegurança alimentar, então, é grave.
Olho agora para o Brasil e noto que de 2023 para 2024 a segurança alimentar aumentou. Se a segurança alimentar aumentou, a insegurança caiu. Caiu em todas as modalidades. A insegurança leve caiu de 18,2% para 16,4%. A moderada, de 5,3% para 4,5%. E a grave, de 4,1% para 3,2%. Beleza? Como disse no comentário sobre transportes, o Brasil é muito desigual. Então você não pode esperar um padrão igual para todas as regiões. As regiões Norte e Nordeste registram aí dados de insegurança alimentar superiores ao do Brasil. Na região Norte, nós temos a maior insegurança alimentar, 37,7%. Na região Nordeste, 34,8%. Já as regiões Sul e Sudeste, menores taxas, ênfase aqui para a região Sul, com 13,5%. A insegurança alimentar também é maior na zona rural, quando comparada com a zona urbana. Tranquilos? Vou sair um pouco de Brasil, de dado do IBGE, para tecer comentários relacionados à geopolítica. Desde 2023 existe uma guerra na faixa de Gaza. Uma guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, né? Nos últimos anos, em decorrência da guerra, tivemos uma ampla destruição em Gaza, né? Habitações destruídas, uma população refugiada, falta de medicamento, falta de alimento, a fome foi registrada e confirmada por agências da ONU. Há uma crise humanitária em Gaza. Devido à crise humanitária, apelos para um cessar-fogo, né? Para a interrupção dessa guerra. E esse cessar-fogo tem sido aí costurado já há alguns meses. Alguns países mediam, destaque para o Egito, para o Catar e para os Estados Unidos. E o anúncio da semana é de que Israel e Hamas assinaram no Egito um acordo de cessar-fogo. Ou seja, cessar-fogo é interromper as hostilidades, interromper os ataques. Nesse acordo de cessar-fogo, há a previsão de libertação dos reféns, tá? Tanto reféns israelenses quanto prisioneiros palestinos, recuo das tropas israelenses em Gaza, a libertação dos reféns deveria ocorrer em até 72 horas, né? O cessar-fogo entrou em vigor no dia 10 de outubro, mas sempre fica uma pergunta. Qual a duração desse cessar-fogo? Ele será obedecido? Tá? Então, não posso avançar além disso. Vamos aguardar as próximas semanas. O que a banca pode te perguntar? Em qual país foi assinado o cessar-fogo? Já vi questionamentos do tipo. Mas pergunta bobinha, é bobinha, mas cai em prova. No Egito, tá bom? E esse cessar-fogo trata do quê? Fala da libertação de reféns e do recuo aí de tropas israelenses. Esse fato cairá em prova. Podem me cobrar aqui. Não sei se no mês que vem, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Por que eu estou dizendo isso? Todo ano cai. Todo ano nós temos uma pergunta em alguma banca, em alguma prova, sobre o vencedor, vencedora do Prêmio Nobel da Paz. E em 2025, o Prêmio Nobel da Paz foi concedido a Maria Corina Machado. Maria Corina Machado. Márcio, eu não conheço ela. Pois é. É líder da oposição na Venezuela. Líder da oposição na Venezuela. Ela foi reconhecida por seus esforços para tentar restaurar uma democracia na Venezuela, pela sua luta por direitos humanos na Venezuela. Vamos lembrar que a Venezuela convive com uma crise política, econômica e social. A Nicolás Maduro implantou um regime autoritário na Venezuela. Boa parte da população deixou o país por conta desse regime. As eleições venezuelanas em 2024 são questionadas pela maior parte da comunidade internacional. Há aí suspeitas robustas
de que houve uma fraude para manter Nicolás Maduro no poder. E a Maria Corina Machado, que foi impedida de concorrer nessa eleição, se destaca como uma líder da oposição venezuelana. E o comitê norueguês, responsável por conceder o Nobel da Paz, faz o anúncio aí, condecora, né, Maria Corina Machado. Então vamos ficar de olho aqui, porque para mim a pergunta é muito óbvia. São 3 possibilidades. Primeiro, a nacionalidade da vencedora. Nacionalidade venezuelana. Ou uma questão aí mais chatinha, você vai ter que decorar o nome. É o nome da vencedora mesmo. Tá? Fala que foi a líder da oposição venezuelana e quer saber o nome. Maria Corina Machado. Maria Corina Machado. Maria Corina Machado. Tá bom? E, por fim, o motivo. Aí seriam os seus esforços aí para restaurar a democracia na Venezuela, a sua luta por direitos humanos. E para fechar a aula, eu sempre trabalho 5 fatos, mas foi uma semana intensa aí. E eu fiquei em dívida com vocês, né, durante 2 semanas. Então, para o último slide, vou colocar 3 tópicos aqui. Primeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, que presidiu o STF nos últimos 2 anos, anunciou que vai se aposentar. Então, fez um pedido de aposentadoria essa semana. Tá? Luiz Roberto Barroso tem 12 anos de atuação no STF, diz que precisa se dedicar mais à vida. Ele poderia ficar no STF, para vocês terem uma ideia, até 2033 ele poderia ficar, mas resolveu antecipar essa saída, afirmou que trabalharia mais uma semana e deixaria o STF. É importante lembrar que a relação com o STF, seja de outros países como os Estados Unidos, seja do Congresso, seja de parte da população, tem sido marcada por hostilidades. Isso pode ter influenciado a decisão de Luiz Roberto Barroso. Banca vai perguntar o nome do ministro que decidiu se aposentar. Então, Luiz Roberto Barroso. Pensa, você se aposentou? Tá livre, né? Essa é a ideia livre. L de Luiz Roberto Barroso, L de livre. Segunda notícia. Rolou um telefonema, uma videoconferência entre os presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Donald Trump. De novo, o contexto aqui é necessário. Em meados aí, na metade do ano de 2025, os Estados Unidos anunciaram a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Várias foram as alegações de Donald Trump. Ele afirma que havia uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que a justiça brasileira inviabilizava a liberdade de expressão, que as práticas comerciais com o Brasil eram injustas ali para os Estados Unidos e anunciou 50% de tarifas. Desde então, nós temos uma tensão entre os países e entre Lula e Donald Trump. Aí, na semana anterior, Lula esteve em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, e Donald Trump também. Se encontraram ali rapidamente, parece, se cruzaram. O Trump até afirmou que rolou uma química com Lula, e nessa semana, uma videoconferência entre os dois. Trump afirmou que a conversa foi produtiva, que pretende o encontro agora presencial e que vai negociar com o Brasil, e Lula pediu que os Estados Unidos removessem as tarifas. Até o momento, nada aconteceu, mas um diálogo foi estabelecido entre os dois presidentes, e a banca pode perguntar isso. E fecho a aula com essa notícia relacionada ao Peru. Pensa em um país em que tem um monte de ex-presidente preso, uma instabilidade política tremenda, é o Peru. E o Congresso, nessa semana, derrubou a presidente Dina Boluarte. Então, queda da presidente peruana. Com isso, o chefe do parlamento assume o cargo. Márcio, por que ela caiu? O parlamento aprovou seu afastamento por incapacidade moral, tá? Ela é acusada de corrupção, mas também tem aqui um entendimento da sua incapacidade
para conter a violência, o crime no país. Então isso é determinante. Minha expectativa é que a banca pergunte em qual país da América do Sul nós tivemos a presidente derrubada pelo parlamento. Vou pegar a letra P, porque foi no Peru a presidente derrubada pelo parlamento. 3 P's para você não esquecer mais. Galera, agradeço a companhia de vocês e sempre deixo esse recado aqui. Se você quiser e puder, curte o vídeo, compartilha com um amigo, deixa o seu comentário aí. E o Márcio também está lá no Instagram, na rede social, com dicas diárias sobre atualidades. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.